Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana. Então, nós vamos começar fazendo a questão 4. Nesta aula, nós fizemos da questão 1 até a questão 3 na aula passada. Vamos continuar fazendo as questões. Então, diz o seguinte: um cubo oco de aresta de 20 centímetros contém em seu diâmetro interior 8 esferas maciças iguais, tangentes entre si e tangentes também às paredes internas do cubo. Utilize π aproximadamente 3 e determine a letra A área do quadrilátero formado pelos vértices, cujos vértices são 4 pontos de contato de 4 esferas com a base inferior do cubo. E a letra B, ele quer saber qual é o volume do sólido cujos vértices são o centro das 8 esferas. Então vamos lá, vamos resolver a questão. Então a questão diz o seguinte: então, para facilitar a nossa visualização, a nossa compreensão do problema, eu fiz as figuras para vocês verem melhor. Então tem um cubo oco, sem nada dentro, e aí foi colocado 8 esferas, e aí essas esferas são tangentes entre si, ou seja, ela tem um ponto de contato entre elas, e elas são tangentes também às paredes de cada face, ou seja, elas também têm um ponto em contato com as paredes do cubo. Então, e aí na letra A, o que ele quer? Ele quer saber qual é a área do polígono formado por os pontos de contato com cada uma das faces. Então, observe o que vai acontecer. O cubo tem 20 centímetros de arestas. E aí vai ter 4 pontos de contato cada face. Essa é a planificação de uma face. Cada face vai ter 4 pontos de contato. Então, observe o seguinte. Vai ser 20 centímetros. Então, vocês vão observar que quando eu fizer os pontos de contato, eu vou ter um quadrado que tem 10 centímetros de lado cada um. Tá? Então, observe que no meio eu tenho o ponto de contato, que vai ser dividido em duas partes iguais, 10 e 10. E cada uma dessas, eu tenho o diâmetro vai ser 10, cada uma dessas esferas vai ter diâmetro 10. Então, quer dizer que o raio vai ser 5. Então, o lado desse cubo, a face desse cubo vai ser 20 centímetros, então eu vou ter 4 raios neles. Então, cada raio mede 5. Então, eu vou ter um quadrado que mede lado 10. Bom, como ele quer a área desse quadrado, observe que cada aresta do cubo é 20, o diâmetro da esfera mede 10 e o raio mede 5. Então, com isso, eu vou formar um cubo, eu vou formar um quadrado que mede 10 centímetros de lado. E aí, como ele quer a área desse polígono formado por as esferas, então é a área do quadrado. Então, a área do quadrado é quem? É L ao quadrado. O lado é 10, então vai ser 10 ao quadrado. O lado vai ser 100 centímetros quadrados. Ok? Letra B. O que ele pede na letra B? Ele quer o volume do sólido cujos vértices são os centros das 8 esferas. Ou seja, observe que cada face eu vou ter um quadrado. Então, eu vou ter 6 faces, onde cada face vai ser um quadrado. Então, a figura geométrica espacial, que todas as faces são quadrados e são 6 faces, é o cubo. Então, essas 8 esferas, pegando só os centros dela e formando uma figura geométrica, ela vai formar uma figura geométrica de um cubo, onde a aresta mede 10. Então, observe que o poliedro formado vai ser um cubo de aresta 10. E aí o volume do cubo vai ser aresta ao cubo, e aí o volume do cubo vai ser 10 ao cubo. 10 ao cubo vai ser 100, vai ser 1000. 10 ao cubo é 1000, e aí o volume vai ser 1000 centímetros cúbicos. E com isso nós achamos a área de uma das faces, que é 100, que formou um quadrado, e achamos o volume, que formou um cubo, que é 1000 centímetros cúbicos. Tá? E com isso nós finalizamos a questão 4.
Vamos para a questão 5. Uma indústria recebeu uma encomenda para a confecção de 5.000 bolinhas de ping-pong. O plástico usado na confecção das bolinhas custa R$ 5,00 o metro quadrado. Se o diâmetro de cada bolinha é 3 centímetros, qual é o custo mínimo da indústria com o material para essa encomenda? Então, observe que nessa questão nós vamos calcular a área da superfície. Então, cada metro quadrado custa R$ 5,00. Então, eu vou descobrir quantos metros quadrados eu vou usar na confecção de 5.000 bolinhas, ok? E lembrando que π ele deu 3,14. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o raio da bolinha, porque ele deu o diâmetro da bolinha. O raio da bolinha é o diâmetro sobre 2. Então, quem é o diâmetro? 3 sobre 2. Então, o raio vai ser 1,5 centímetros. Bom, de posse do raio, eu posso descobrir a área da superfície de uma das bolinhas. Então, quem é a área da superfície de uma das bolinhas? A área da superfície vai ser 4πr ao quadrado. Lembrando que é de uma, tá? Então, vai ser 4 vezes π. Quem é π? 3,14. Vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 1,5 ao quadrado. Então, a área da superfície vai ser 4 vezes 3,14 vezes 1,5 ao quadrado é 2,25. Então, vai ser 4 vezes 3,14 vai dar 12,56. 12,56 vezes 2,25 vai dar 28,26. Então, essa é quanto eu vou gastar em cada uma das bolinhas. Eu vou gastar 28,26 centímetros quadrados. Tá? Só que a indústria recebeu a encomenda de 5.000 bolinhas. Então, para mim saber a área total que eu vou gastar para as 5.000 bolinhas, é só pegar 5.000 e multiplicar pelo volume de uma das bolinhas. Então, vai ser 5.000 vezes 28,26, que vai dar 5.000 vezes 28,26 vai dar 141.300 centímetros quadrados. Só que na questão ele me deu o valor R$ 5,00 cada metro cúbico. Então, eu vou transformar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar esses centímetros quadrados em metros cúbicos. De centímetro para metro, há duas casas voltando. Centímetro quadrado vem para decímetro quadrado vem para metro quadrado. Então, duas casas voltando. Como é quadrado, então cada casa divide por 100. Então, vou dividir a primeira casa por 100, a segunda casa por 100. Então, 100 vezes 100 vai dar 10.000. Então, vou pegar 141.300, dividir para 10.000, que vai dar 14,13 metros quadrados. Esse aí é a área total que eu vou utilizar para confeccionar minhas 5.000 bolinhas. E aí, como ele quer o preço, ele já disse que o preço custa R$ 5,00 cada metro quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar R$ 5,00 o valor de cada metro e vou multiplicar por quanto metro eu vou utilizar. Então, vai ser 5 vezes 14,13, vai dar 70,65. Então, para confeccionar minhas 5.000 bolinhas, eu vou gastar R$ 70,65. E com isso, nós finalizamos a questão 5. Vamos para a última questão da semana, que é a questão 6. A questão 6 diz o seguinte: duas esferas de gelo, cujos raios medem 2 centímetros e 1 centímetro, são derretidas. A água obtida pela fusão da passagem do estado sólido para o estado líquido é colocada integralmente em um recipiente cúbico de vidro cuja aresta mede 4 centímetros. Então, ele quer saber qual o nível em centímetros atingido pela água nesse recipiente. Utilize π 3,1 e despreze a espessura do vidro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o volume de cada uma das bolinhas e vou somar, porque elas vão ser postas em um recipiente que é cúbico. Então, eu vou pegar
o volume da primeira esfera eu vou jogar nesse cubo, o volume da segunda esfera eu vou jogar nesse cubo também, e aí o volume que vai estar no cubo é o volume somado das duas esferas. E aí, como eu já sei o volume que vai estar nesse cubo, e aí eu vou calcular qual é a altura que está nesse cubo. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou calcular o volume de cada uma dessas esferas. Primeiro eu vou calcular o volume da esfera de raio 2. Então, lembra que uma tem raio 2, a outra tem raio 1. Se fosse o mesmo raio, calculava o volume de uma e multiplicava por 2. Como aqui os raios são diferentes, o que é que você vai fazer? Você vai calcular o volume da primeira, depois você vai ter que calcular o volume da segunda. Aí você pode perguntar, professor, em vez de calcular o volume das duas, eu não poderia somar os dois raios e dividir por 2? Então, no caso, eu poderia fazer 2, que é o raio da primeira, mais 1, que é o raio da segunda, somar, que dá 3, dividir para 2 e calcular o volume de 1,5 e depois multiplicar por 2? Não, senão daria errado. Aqui você tem que calcular o volume de um, calcular o volume da outra e somar, ok? Então, volume da primeira, 4πr ao cubo sobre 3. Então, vai ser 4 vezes, quem é π? Π é 3,1 vezes 2 ao cubo, né, sobre 3. Então, vai ser 4 vezes 3,1 vezes 2 ao cubo, que é 8, sobre 3. Então, 4 vezes 3,1 vezes 8 vai dar 99,2 sobre 3. E aí vai dar 33,6066666. Eu aproximei para 33,7, né? Vamos para a segunda, calculando o raio da esfera calculando o volume da esfera de raio 1. Então, vai ser o volume da esfera 2, vai ser 4πr ao cubo sobre 3. Então, vai ser 4 vezes 3,1 vezes r ao cubo, que é 1 ao cubo sobre 3. Então, 4 vezes 3,1 vezes 1 ao cubo é 1 sobre 3. Vai dar 4 vezes 3,1, 12,4 vezes 1, 12,4 sobre 3. Vai dar aproximadamente 4,13. E aí, qual é o volume total que vai estar dentro desse cubo? Vai ser o volume da primeira esfera mais o volume da segunda esfera, que vai ser 33,7 mais 4,13, né? Somando esses dois valores vai dar 37,2. Bom, como o volume dentro do cubo não vai preencher todo o cubo, em vez de ser cubo, o volume da água, em vez de ser um cubo, vai ser um prisma. Como é que eu calculo a área do prisma? Professor, por que não é cubo? Porque ele não vai encher o cubo inteiro. Se ele enchesse o cubo inteiro, eu ia calcular o volume do cubo. Mas como a água não encheu o volume, o cubo inteiro, então vai ser quem? Vai ser um prisma, né? Então, como é que eu calculo o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Então, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Bom, como eu já sei o volume desse prisma, que é exatamente o volume das duas esferas, a altura é o que eu quero saber, dá para mim descobrir a área da base. Porque a área da base vai ser, como foi colocado um cubo, a área da base, a base é um quadrado. Então, vou calcular primeiro a área da base, né? Então, vamos lá. Observe que a área da base é um quadrado de lado 4 centímetros. Então, a área da base vai ser a aresta ao quadrado, ou lado ao quadrado. Então, a área da base vai ser quem? 4 ao quadrado. A área da base vai ser 16. Agora, eu já sei quem é o volume, já sei quem é a área da base, só vai me restar a altura, que é exatamente quem eu quero descobrir. Então, daí segue que a área da base vezes a altura é igual ao volume. Quem é a área da base? 16 vezes a altura é igual ao volume. Quem é o volume? É a soma dos volumes das duas esferas que nós encontramos, 37,2. Então, a altura vai ser 37,2 dividido por 16. Então, 37,2 dividido por 16 vai dar 2,325. Se você quiser se aproximar, poderia colocar 2,3. Bom, e com isso nós finalizamos a aula dessa semana. Eu espero que vocês se saiam bem nos exercícios que vai ter.
nas atividades propostas. E tchau, fui, até a próxima semana.